Serviços de rede. É um serviço diretório que foi desenvolvido pela Microsoft, responsável pelas redes de domínio do Windows. O ADDS, Active Directory, tem como função gerenciar os domínios. Ele autentifica e autoriza todos os usuários e computadores em uma rede do tipo de domínio do Windows, atribuindo e aplicando políticas de segurança a todos os computadores. Exemplo: um usuário faz login em um computador que está dentro de um domínio. O ADDS, por sua vez, faz a verificação da senha e determina se o usuário é um administrador do sistema ou um usuário normal mesmo. Ele também permite o gerenciamento de informações, mecanismos de autenticação e autorização e estabelece uma estrutura para implantar outros serviços relacionados. Além disso, permite o gerenciamento e armazenamento de informações, fornece mecanismos de autenticação e autorização, estabelece uma estrutura para implantar outros serviços relacionados, serviços de certificados, serviço de federação do Active Directory, serviço de diretório leve e serviço de gerenciamento de direitos. O Active Directory usa as versões 2 e 3 do protocolo LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, a versão do Kerberos da Microsoft e do DNS. São vários serviços que podem ser executados pelo AD. Os mais conhecidos são os serviços de domínios do Active Directory, abreviado como AD por sua vez. O servidor que executa o serviço de armazenamento de informações dos membros, incluindo o dispositivo e usuário, verifica suas credenciais e define seus direitos de acesso. Se chama controlador de domínio. Um controlador de domínio é contatado quando um usuário efetua login em um dispositivo, acessa outros dispositivos pela rede ou executa um aplicativo estilo Metro da linha de negócios carregado lateralmente em um dispositivo. Microsoft refere-se a essas partições como contextos de nomenclatura à partição, sendo elas esquema, contém a definição de classes de objeto e atributos dentro da floresta. Configuração, contém informações sobre a estrutura física e a configuração da floresta. E por fim, domínio, contém todos os objetos criados naquele domínio e replica somente dentro do seu próprio domínio. O ADDS permite que usuários acessem recursos de outros, pois ele usa relações de confiança. As confianças dentro de uma floresta são criadas automaticamente quando os domínios são criados. A floresta define os limites padrão de confiança, e a confiança transmitida implícita é automática para todos os domínios em uma floresta. Terminologia: confiança unidirecional. Um domínio que permite o acesso a usuários em outro domínio, mas o outro domínio não permite acesso a usuários no primeiro domínio. Confiança nos dois sentidos. Dois domínios permitem o acesso a usuários em ambos os domínios. Domínio confiável. O domínio que é confiável, cujos usuários têm acesso ao domínio confiante. Confiança transitiva. Uma confiança que pode se estender além de dois domínios para outros domínios confiáveis na floresta. Confiança intransitiva, uma confiança unidirecional que não se estende além de dois domínios. Confiança explícita, uma confiança que o administrador cria, não é transitivo e é unidirecional. Confiança de ligação cruzada, uma confiança explícita entre domínios em árvores diferentes ou na mesma árvore quando um relacionamento descendente. Ancestral, filho, pai, não existe entre dois domínios. Atalho, junta dois em diferentes árvores transitivas de uma ou duas vias. Confiança da floresta, aplica-se toda a floresta, transitivo um ou dois caminhos. Reino, pode ser transitivo ou não transitivo, intransitivo, one-way ou bidirecional. Externo, conecta-se às florestas ou domínios não pertencentes ao AD, não transitivo, de uma ou duas vias. Confiança PAN é uma confiança unidirecional usada pela Microsoft Identity Manager, de uma floresta de produção, possivelmente de baixo nível, para uma floresta baixa, nível de funcionalidade do Windows Server 2016, que emite associações a grupos
com limite de tempo. Para começar a configurar o ADDS, devemos executar um programa chamado dcpromo. Lembre-se que o servidor deve estar conectado a um modem sem acesso à internet para validar o acesso de IP. Ao clicar em avançar, chegaremos à tela de domínio, onde será criado um domínio. Na próxima etapa, irá aparecer um campo para preencher a seguinte informação: FQND, que é o nome do domínio. Beleza. Na próxima etapa, irá aparecer um campo para preencher com a seguinte informação: FQND, que é igual ao domínio totalmente qualificado, onde será colocado o nome do seu domínio. Exemplo, estudo.com e avance. Na próxima etapa, irá aparecer um campo para preencher com a seguinte informação: FQND, igual ao nome de domínio totalmente qualificado, onde será colocado o nome do seu domínio. Exemplo, estudo.com e avance. Logo após definir o nome de domínio, será solicitado o nível funcional da floresta, onde será utilizado o sistema operacional mais recente. Marque o servidor DNS e avance. Depois de avançar, irá aparecer a seguinte mensagem: assistente de instalação de serviços de domínio Active Directory. Nessa mensagem, clique em sim. O próximo passo será onde vai ser o local de armazenamento de informação de domínio, e no momento poderá deixar o padrão. Agora irá pedir uma senha para a restauração do serviço diretório. Esta restauração será usada somente em alguns momentos, que for feito em um backup. Logo após, aparecerá um resumo de todos os itens selecionados, e se estiver tudo certo, só avançar e o servidor vai ser reiniciado. Criação de usuários. Na página inicial vem a ferramentas administrativas, depois usuário e computadores do AD, depois o usuário, novo usuário, e preenche os dados e pedidos e avança. Criação de grupos no ADDS. Existem dois tipos de grupos para criar: distribuição. Apenas uma aplicação de e-mail e para enviar um e-mail de um grupo, e também não são habilitados para segurança. Portanto, não podem ter permissões atribuídas. E segurança. Segurança podem ter permissões e atributos para acesso de recursos e também podem ser habilitados para aplicações de e-mail. Escopos de grupos. Os grupos podem ser divididos em 3 tipos de grupos, sendo esses: domínio local, usados para gerenciar permissões a recursos, como uma pasta compartilhada ou uma impressora; global, usado para definir coleção de objetos baseado em regras do negócio; e universal, útil em floresta com múltiplos domínios, define papéis ou gerencia recursos que englobam mais de um domínio. Para criar o grupo, é só ir em iniciar, após usuários e computadores, adicionar usuários, novo, grupo e preencha os dados. As configurações podem ser alteradas depois de criado o grupo, se clicando no mesmo indo em propriedades. Unidade organizacional. É um container do ADDS que organiza os objetos do domínio: usuário, grupo, computadores, etc. Em usuários e computadores do AD, clique sobre o nome do domínio, após isso novo, após unidade organizacional. Dê um nome a UO. Dê um nome à sua unidade organizacional. A UO possui a opção de proteger o container contra exclusão acidental. Não permite que a UO seja excluída, clicando com o botão direito indo excluir. Para fazer isso, deve ir na aba Exibir, Recursos Avançados, botão direito na UO e desmarque a opção de proteção contra exclusão acidental. E para adicionar o usuário à UO, é só arrastá-lo da pasta Users ou criá-lo dentro da UO. O servidor DHCP ele é responsável por gerar IP automaticamente a todos os computadores conectados à rede. Para configurar o DHCP, devemos definir um escopo, que é
uma faixa de IP em que o servidor irá distribuir os IP. Um exemplo seria o 92.168.10.1 e 92.168.10.10, que seria entre essa faixa de IP que seria distribuída. No servidor DHCP podemos definir uma faixa de IP ou um IP fixo normal para que não seja distribuído. Também podemos definir o tempo que um usuário poderá ter de uso deste IP em que será gerado para ele. O próximo passo será pedir o gateway padrão da rede, e depois adicionar o DNS. Podemos colocar o DNS, o IP do servidor ou o nome. Após isso aparecerá a última pergunta, se você deseja ou não ativar o seu escopo. Se sim, ative, mas caso tenha mais configurações a fazer, não ative. Criar reserva. A reserva mantém um endereço fixo ao computador conectado à rede, ou seja, ao mesmo tempo que o computador desconectado, ao voltar, estará com seu endereço de IP, que foi reservado a ele. Para criar e reservar, clique o botão direito nela e em nova reserva. Preencha os dados com o nome da reserva e o IP e o MAC. O tipo usado é o DHCP e o OTP é o mais antigo. Na dúvida, pode deixar ambos marcados. Em reserva, será possível visualizar as informações configuradas. Configurar escopo. O escopo determina o número de IP que vai ser liberado na rede para uso. Exemplo, 192.168.10.100 a 192.168.10.150. Os escopos definem uma única subrede, que serão fornecidos serviços DHCP, e também é fornecido um método principal para que seja gerenciado a distribuição e atribuição de endereços IP, e outras configurações para cliente na rede, como Default Gateway e servidor DNS e assim por diante. Para configurar, clique no escopo com o botão direito do mouse e configurar opções. Selecione o servidor que deseja, apenas clicando na caixa 003, roteador, 042, servidores, NTP. O NTP é um protocolo para sincronização dos relógios dos computadores baseado no protocolo UDP, sobre a porta 123. É utilizado para a sincronização do relógio de um conjunto de computadores e dispositivos em rede de dados com a latência variável. Um superescopo serve para organizar escopos em pastas. Depois de configurado, é só clicar com o botão direito no escopo e clicar em ativar. No servidor DHCP, de acordo com a implementação, são oferecidos 3 tipos de alocação de endereço IP. A primeira, manual, que é a associação que é feita através do administrador da rede. Uma associação feita através do endereço MAC do cliente, que seria comparado através do pacote broadcast, e o endereço IP, que é os dados restantes. Somente clientes que possuem o MAC na lista poderá receber a configuração do servidor. Segunda, automática, onde o cliente obtém um endereço de espaço de endereços possíveis especificado pelo administrador. Geralmente não existe vínculo entre os vários MAC habilitados a esse espaço de endereços. 3. Dinâmica, onde o administrador disponibiliza um espaço de endereços e os clientes terão um software TCP/IP da sua interface de rede que é configurado para receber um endereço DHCP, assim que conectado à rede. Os servidores DNS, Domain Name System, são os responsáveis por localizar e traduzir para números IP os endereços dos sites que digitamos nos navegadores. Muitos serviços disponibilizam recursos de segurança, como a detecção de site ou infectados. Também podem fornecer um sistema de proteção parental, no qual sites de conteúdo adulto, por exemplo, são bloqueados. Servidores DNS.
O DNS tem o trabalho facilitado, pois os domínios são organizados de forma hierárquica, sendo classificado em 3 tipos. Primeiro, servidores raiz, root servers. São 3 servidores espalhados pelo mundo, responsáveis em passar uma lista de domínios de alto nível, que corresponde aos endereços de IP solicitado. Nomes de domínio de alto nível, TLD, Top Level Domain, .com, .org, .net, .uk, .br, .jp, .edu, são exemplos, sendo assim, passados para entidades governamentais ou privadas de cada país. Servidores ou nomes autorizados, ou com autoridade, Authority Name Servers. É responsável por repassar o endereço de IP relativo ao nome que foi solicitado. Por exemplo, se uma empresa adquirir o nome com final .br, ela precisa registrar o domínio para o nome da empresa no site do CGI-BR. Continuando os servidores DNS. Além disso, o servidor DNS é rígido com base em registros. Por isso são criados tipos de registros para uso em todos os sistemas operacionais. Os mais utilizados são a Address Record. Retorna um endereço IP de 32 bytes, IPv4, e é comumente utilizado para mapear nomes de máquinas, hostnames, a endereços IPs. AAAA, IPv6, Address Record. Retorna um endereço IP de 128 bytes, IPv6, e é comumente usado para mapear nomes de máquinas, hostnames, a endereços IPs. CNAME, Canonical Name Record, apelido de um nome para outro. É muito utilizado quando se quer determinar mais de um nome para a mesma máquina, mantendo somente um endereço de IP. MX, Mail Exchange Record, mapeia um nome de domínio para um Mail Transfer Agent. NS, Name Server Record, delega uma zona do DNS para ser usada em servidores de nomes autoritativos. PTR, Pointer Record. O PTR geralmente é utilizado para DNS reverso, quando um cliente deseja saber o nome de um determinado IP. SOA, Start of Authority Record, especifica informações autoritativas sobre a zona DNS, incluindo o servidor de nomes primário e o e-mail do administrador, o número serial do domínio e outras informações relacionadas a tempo. Servidor IIS, Internet Information Service, é um servidor criado pela Microsoft para seus sistemas operacionais e servidores. As suas principais características mais utilizadas é a geração de páginas HTML dinâmicas, que, diferentemente de outros servidores web, usa a tecnologia proprietária OASP, Activity Server Page, mas também pode usar outras tecnologias, como a adição de módulos de terceiros. Para utilizar essa ferramenta é necessário uma licença, e para cada instalação ou versão é necessário fazer um pagamento. As vantagens desse recurso são: maximiza a segurança web através do consumo de servidor reduzido e do isolamento automático do aplicativo. Faz o isolamento de aplicativo concedendo aos processos de trabalho por padrão uma identidade exclusiva e uma configuração de área restrita, reduzindo ainda mais os riscos de segurança. Ele adiciona e remove os componentes internos do IIS e até mesmo substitui por módulos personalizados, adequados às necessidades do usuário. Usa o gerenciador de IIS para configurar os recursos do IIS e administrador de sites. Usa o protocolo FTP para permitir que proprietários de sites carreguem e baixem arquivos. Usa o Windows PowerShell para automatizar o gerenciamento e a maioria das tarefas de administração do servidor web. Configura vários servidores web em um farm de servidores que podem ser gerenciados usando o IIS. O diretório de base do site, unidade local, /inetpub. Instalação do servidor IIS. Abra o gerenciador de servidores, clique em adicionar funções.
Clique na caixinha com o nome do servidor web IIS e clique para avançar até o final da instalação. Após a instalação do servidor IIS, entre no navegador e digite o endereço do IP do servidor. Se estiver funcionando, irá aparecer HTTP com o próprio IIS para o teste. Servidor de arquivos. É um computador conectado em uma rede que tem o objetivo principal de proporcionar um local para armazenamento, compartilhando os arquivos como documentos, arquivo de som, fotografias, filmes, imagens, base de dados e etc., ligado à rede de computadores. O servidor ele não realiza quaisquer cálculos e não executa o programa. É projetado principalmente para permitir o armazenamento e recuperação rápida de dados, onde a computação pesada é fornecida pelas estações de trabalho. Servidores de arquivos possuem propósitos diferentes, como backup, compartilhamento de informações e acesso remoto. Cada servidor de arquivo possui um modelo conceitual distinto. 3 desses modelos são muito utilizados. Quando um servidor possui a estrutura dos arquivos e nomeia algum ou todos os registros com uma chave única, podendo escrever, ler, juntar, estender, remover e muitas outras operações. Quando o servidor não possui a estrutura interna dos arquivos, assim, o servidor de arquivos não é capaz de resolver operações complexas nos mesmos, mas sim somente a leitura e escrita. Quando o servidor possui hierarquia, tratando os arquivos em forma de árvore, este modelo é o mais comum de todos, pois além de permitir tal hierarquia, pode possuir a estrutura interna dos arquivos, permitindo operações e transferências complexas. Gerenciamento de atributos. Servidor de arquivos devem atribuir e gerenciar pelo menos 2 atributos a cada arquivo, um nome ou identificador e o tamanho, para saber onde encontrar e quanto de memória tal arquivo irá ocupar. Porém, na maioria dos servidores de arquivos, existem mais atributos, formando um conjunto de atributos ou uma lista de atributos. Dentro do gerenciador de servidores, clique em adicionar funções. Agora clique na caixa que seria o servidor de arquivos e clique em avançar. Deixe marcado apenas o servidor de arquivos e clique em avançar. Depois de instalado, feche-o. Configurando o servidor de arquivos. Um dos recursos do servidor de arquivos é o compartilhamento de pastas, e para fazer isso é só seguir os passos. Primeiro, crie uma pasta e dentro dela crie um arquivo de texto. Depois de criado o arquivo, volte para a pasta de arquivos e clique com o botão direito sobre a mesma, Propriedades, Compartilhamento e Compartilhamento Avançado. Após isso, marque a opção Compartilhar pasta e clique em Aplicar. Após isso, com o padrão de todos os usuários, tem permissão apenas de leitura, como mostrado na imagem a seguir. Configuração do servidor de arquivos. É recomendado excluir o grupo Todos para segurança, clicando no botão Remover. Depois você adiciona somente os usuários com as configurações ideais para o compartilhamento. Para adicionar o usuário, você clica em adicionar, escreve o nome do grupo ou somente do usuário que deseja adicionar para compartilhamento de arquivo. Depois de adicionar o usuário, você pode clicar nele e alterar as suas permissões no arquivo. Para acessar o arquivo, depois é só digitar o comando informado. Permissões. Existem 2 tipos de permissões: compartilhamento e NTFS, e o compartilhamento e utilizado pela rede, e o NTFS é utilizado pela segurança no disco local. Configurando permissões. Para configurar a segurança, você terá que clicar com o botão direito sobre a pasta, depois irá em aba de segurança e vai em editar. Assim será possível adicionar novos usuários ou grupos e também selecionar as permissões do NTFS.
TFS. Após feito tudo isso, clique em fechar. Conexão remota. A conexão remota que permite que um usuário se conecte em uma rede privada através de locais remotos. O programa TeamViewer que faz esse papel. É quando o recurso é acessado, ele não está diretamente na nuvem e tem dois nomes: conexão remoto externo, e existem dois tipos de via VPN, ou área de trabalho remoto, e suas vantagens e desvantagens dos modelos. O tipo de conexão é baseado RDP. O usuário conecte diretamente no Microsoft Terminal, Services, e também funciona no Linux, Mac, macOS, Android e iOS, entre outros sistemas do próprio Windows. A área de trabalho trabalha tecnicamente pela porta 3389. É fácil implementar nos sistemas de estação Windows XP 7, 8, 8.1 e 10, na versão 2008, 2010 e 2016. E pode haver conexões simultâneas. Tem uma licença disponível e os recursos hardware e software, e também a maneira prática de trabalho remoto e ou teletrabalho. O computador não tem criptografia na área de conexão e, portanto, é interessante um ambiente de várias conexões, e nesses casos tem o mesmo recursos a partir de um servidor. TS é fácil de consultar e tem baixa segurança no equipamento dedicado. E a conexão VPN é diretamente o oposto de ter o conhecimento, o avanço de rede da configuração, e continuamente tem várias conexões diferentes, e onde é apenas uma ponte para outros equipamentos. O VPN funciona como uma conexão para outra rede e faz toda a diferença.